De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho das ações, né, do Movimento do Bem, aqui na companhia do Eduardo Freire Amontes. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço o convite. Falar um pouco aqui do nosso Movimento do Bem e do Movimento Batatais. Muito bom. E a estrutura Movimenta, vamos dizer assim, né, que realiza aí as diversas atividades, cada vez mais consolidada, né, Eduardo? Acho que a partir do momento que vocês criaram também uma estrutura própria de CNPJ e etc., facilitou muito o trabalho. Pois é, Luciano, nós crescemos muito, isso é muito positivo, e a Associação Comercial, desde o começo, nos acolheu, deu total suporte, mas como a dinâmica vai exigindo, né, um profissionalismo de nós maior, a diretoria então decidiu criar uma associação. Então nós fundamos uma associação, temos um CNPJ próprio, uma associação sem fins lucrativos, que ela tem por objetivo único e exclusivamente fazer as ações que fomentem a ajuda às entidades participantes das campanhas. Hoje nós temos 17 entidades que são assistidas pelas campanhas do Movimento Batatais. Perfeito. E é interessante pontuar isso, né? Porque começa com o Movimenta, um tempinho depois entra o Movimento do Bem, justamente porque se entendeu que ainda havia necessidade de fazer um pouco mais. Pois é, o Movimento Batatais, ele é uma campanha de segundo semestre, não é? Nós começamos as vendas das camisetas por volta do mês de julho, agosto, por aí. Há muito trabalho antes disso, porque precisa definir a camiseta, comprar tecido, mandar fazer. São hoje mais de 7.000 camisetas, né? Então a gente precisa se organizar com alguns meses, né, de antecedência, conversar com os patrocinadores, com as entidades, montar todo um plano de ação, de vendas e tal. Então ela demanda alguns meses. Na verdade, desde o começo do ano a gente já começa a trabalhar na campanha do Movimento Batatais. E nesse período de organização da campanha Movimento Batatais, das camisetas, as entidades ficavam desguarnecidas do nosso auxílio, não é? E então a diretoria decidiu, pensou uma campanha que pudesse ser feita no primeiro semestre, para que então as entidades tivessem o ano todo com as suas atividades de vendas e de arrecadação. A gente começou a perceber também que as entidades, cada uma caçava a sua onça, vamos dizer assim, né? Uma fazia pizza para vender, uma faz feijoada, outra faz rifa. E assim, a gente, com o Movimento do Bem, nós entramos como um facilitador para essas entidades, porque a gente organiza tudo. Nós compramos os prêmios, nós pagamos os prêmios, nós montamos um regulamento da campanha, a gente divulga, como eu estou divulgando aqui, não é? Eu na diretoria, de bom grado, venho aqui dizer das campanhas, porque a gente tem proposta, a gente tem muito orgulho do que a gente faz. E as entidades, elas pegam todo esse projeto pronto na mão, é só pegar o bilhete que já está impresso, o layout pronto, tudo bonitinho, e se lança para fazer a venda. Eu acredito que a parte mais desafiadora disso tudo seja realizar a venda realmente, e isso é mérito das entidades. Mas a Associação Movimento do Bem entrega grande parte dessa trabalheira toda na mão das entidades, de forma bem simples de ser realizadas as vendas depois. Perfeito. Também é importante, né, quando se pensa aí dessa atividade, que o Movimenta entra num momento muito importante, que é final de ano, o pagamento de 13º, uma série de compromissos que as entidades têm, né, e o Movimento do Bem, como você bem coloca, né, está aqui no meio do ano, numa situação que não é tão necessitada quanto final, mas que a gente percebe que é um dinheiro que vem para um possível investimento que muitas vezes se deixava de fazer, né? E a gente acaba vendo as entidades ajustando aí, né, até crescimento em função dessas novas atividades. Sim, claro. Há uma previsibilidade, não é, Luciano? Quando nós entregamos os cupons, a gente tem um histórico do ano passado, as entidades, elas correm muito pouco risco. Então, o esforço de vendas, ele é muito bem recompensado, porque afinal são 20.000 bilhetes, né? A gente tem uma negociação muito poderosa junto aos nossos
fornecedores dos prêmios, por exemplo, que inclusive são patrocinadores, são apoiadores, né? Como o Pereira Motos, a Belcids, a Luxor Importados. Então, a gente consegue muitas coisas e entrega tudo isso em reversão de recursos para as entidades. Então, elas podem sim dedicar uma força de vendas, não é? Mas única e exclusivamente para ser feitas as vendas dos bilhetes, porque o resto, como o Movimenta cuida de tudo, nem esse custo as entidades não têm, né? De poder fomentar uma campanha, de divulgar. Então a gente faz com que esses recursos se potencializem muito para as entidades. Maria Lúcia aqui com uma pergunta a respeito desse ano, não é? Como é que tem funcionado? Quais são os prêmios e qual a dinâmica do Movimenta nesse ano? Bacana, vamos lá. São bilhetes que são vendidos pelas entidades, né? E as entidades, quando mais elas vendem, mais elas ganham, né? Então é por meritocracia, a gente sempre usa esse critério. É um bilhete de R$20 que tem 5 números. Você participa então dos 5 prêmios com apenas um bilhete. E o sorteio é pela Loteria Federal do dia 28 de junho. Portanto, menos de 2 meses, né? Passa rápido. Então vai o convite para todo mundo comprar. Os prêmios. O primeiro prêmio é uma moto Honda 125. O segundo prêmio, uma moto Shinerai, de 125 cilindradas também. O terceiro prêmio, uma scooter elétrica, super bacaninha, com cestinha na frente, show de bola, um produto bem legal. O quarto prêmio é uma TV de 50 polegadas da Philco. E o quinto prêmio, um iPhone 15. Então, ou seja, são várias chances de ganhar e com prêmios variados. E a pessoa, para comprar, interessante, no nosso Instagram tem as entidades, tem o contato das entidades. Lá no Instagram, para quem usa, né, no Facebook, tem lá um Instagram, pelo menos tem uma bolinha, né, que está lá entidades, você entra e logo você identifica a sua entidade. E tem uma novidade para venda de cupons esse ano, que nós conseguimos o apoio do Batatais Food. Quem já pediu comida aqui na cidade sabe como funciona. E lá nós temos um banner, que aliás é o último. Lá tem as bandeirolazinhas assim de pizza, lanches e tal. Você arrasta, vai até a última opção. Tem lá entidade. E aí você entra na nossa entidade, como se nós fôssemos uma loja de vender comida lá dentro, mas a gente está vendendo cupom. E aí você ali mesmo seleciona qual entidade você quer premiar, que você quer auxiliar. Feito isso, o pagamento é feito por Pix na hora e a entidade faz a entrega do cupom para a pessoa, faz um contato como ela pode entregar esse cupom. Então é uma facilidade para a compra do bilhete online sem sair de casa e receber a custo zero, não tem taxa de entrega. Muito bom. E é bom destacar isso, né? Como você coloca bem, R$20, você tem 5 números, ou seja, você está pagando R$4 por número, né? Um número grande de prêmios aí que serão sorteados, não é? E quando a gente fala de Loteria Federal, é justamente isso, né? O prêmio sai, né? Olha, tem um volume de bilhetes aí, não tenho todos os números, mas sai por aproximação também, né? O sujeito não ganhou, é o número mais próximo. Exatamente, ele sai necessariamente, ele não acumula, ele vai sair, né? Existe uma fórmula, né, que já existe, que se o número sorteado não tiver sido vendido ou não existir, parte para a segunda opção até sortear todos. Isso fizemos ano passado, deu super certo, foi um sucesso. E vai um convite para as pessoas comprarem, né? Porque assim, são 20 mil bilhetes sendo vendidos, quase que exclusivamente dentro da cidade de Batatais. Então, ou seja, a gente está ajudando a nossa cidade, a gente está com muito mais chances de ganhar, né, do que outros tipos de loterias e concursos por aí. Então, assim, 100% Batatais. É uma campanha destinada para ajudar a comunidade de Batatais. Essas 17 entidades prestam serviços em nosso município. Então, a compra do bilhete é algo até que a gente, de cidadania mesmo, né? Todo mundo às vezes quer ajudar um pouco a cidade e não sabe como. Essa é uma grande forma de fazê-lo, porque é barato, você ajuda várias entidades ao mesmo tempo e contribui com a comunidade. É exatamente isso, não é? E bacana também a gente falar, porque a gente falou da data do sorteio, não é? Mas não tem como chegar na véspera e tentar comprar o bilhete, porque também tem toda a regulamentação de lançamento dos seus dados, etc. Então, o pedido maior é não deixe para a última hora, né?
Exato, não deixe para a última hora. Realmente, é isso tudo. Nós pegamos as informações das entidades, nós precisamos compactar compatibilizar essas planilhas, não é? Isso tudo, não que seja manual, mas é feito um trabalho bastante minucioso para que não haja nenhum tipo de falha, conferido, reconferido. Então, realmente, a última hora a gente pede para que as pessoas, né, evitem. E aqui vai até uma dica, né? Como o bilhete de R$20, nós temos 2 meses ainda para a campanha. Por que não comprar um bilhete por mês, não é? Às vezes a pessoa está pensando em comprar um pouco mais para frente, já compra agora, deixa garantido. A gente fez esse cupom de R$20 justamente para que as pessoas comprem mais de um, né? Para poder ajudar. Se fosse um bilhete só de 30, 40, 50 reais, a gente sabe que talvez poderia pesar no bolso de algumas famílias. Mas sendo R$20, eu acho que dá para comprar 2 e fechar com R$40 aí e dobrar as chances de ganhar. Exatamente, né? E destacando, a gente percebe muita gente que faz isso na cidade, não é? Às vezes a pessoa gosta, auxilia mais de uma entidade, não é? Olha, nesse mês comprei de uma, no mês que vem compro de outra, então eu acabo ajudando aí as várias entidades que eu tenho afinidade aqui na cidade. Pois é, bem observado. Pode comprar de uma entidade que presta algum tipo de serviço e de outra entidade que talvez preste outro tipo de assistência. E aí você vai estar preenchendo muito mais, assim, esquentando muito mais seu coração, né? Exato. Com a camiseta a gente vê muito isso, né? As famílias que acabam comprando aí para a família toda, né, de fazerem isso, né? Olha, vou comprar para os meus filhos pela entidade X, para mim pela entidade Y, e acaba tendo aí uma ampliação na ação, porque eu acho que o que fica marcado nos dois movimentos é justamente isso, né? Não é só concorrer ao prêmio, não é só a atividade física que eu pratico no dia, né? Todas as ações que ocorrem, mas é o resultado final para as entidades aqui da cidade. É o resultado final para as entidades da cidade. Ano passado, foram distribuídos para as entidades mais de R$700 mil com as 2 campanhas. Então, veja que, olha, o tamanho do movimento Batatais hoje, a representatividade da nossa associação para o município de Batatais. Então, assim, a gente faz isso com muito orgulho, com muito carinho, mas também com muita responsabilidade. Nós sabemos o que é feito pelas entidades. Muitas delas, inclusive, têm em seus sites o portal de transparência, para que qualquer cidadão entre e veja toda a situação financeira daquela entidade, onde são gastos os recursos. E todas as entidades estão de portas abertas para que sejam feitas visitações. As pessoas podem ver o que está sendo feito dentro da entidade, sabe? É muito transparente. Então, isso é muito bacana, né? Porque assim, é tudo limpo, aberto, toda a distribuição dos recursos é feito, nós fazemos no Salão da Associação Comercial, está toda a imprensa presente todos os anos, a gente faz questão de divulgar, sabe? Então, é um trabalho muito sério e que a gente conta muito com a população, porque sem a população, sem as pessoas comprando esses bilhetes das entidades, comprando as camisetas, participando da corrida lá no final do ano, que a gente faz também, nada disso a gente consegue fazer, né? E assim, a gente se dedica tanto e a gente pede um pouco da dedicação de todos aí para essa mágica bonita acontecer. Júlia aqui também parabenizando pelas ações e perguntando do volume de entidades, né? Ela destaca isso, né? Que também é uma beleza do projeto, a quantidade de entidades beneficiadas e participando, né, Eduardo? Sim, esse ano 17 entidades do município. Então, ano passado foram 16, esse ano entrou mais uma com a gente aí, abrilhantando esse projeto. E das mais variadas finalidades, acho que isso também é interessante destacar, né? Sim. Nós temos desde as entidades especializadas, né, em pessoas com deficiências, idosos, crianças, creche, animais, né, projetos, entidades que cuidam de cultura, da cultura, de educação. O sortimento é bastante grande, sabe? Uhum. E é interessante também um efeito que a gente sempre conversa, meio rebote, né, que deu do Movimenta, que é colocar as entidades em contato, né? Muitas entidades, até com atividades afins, etc., não tinha uma rotina de comunicação, né?
Em especial, quando a gente fala aí das camisetas, elas começaram a trocar figurinha, né? Olha, acabou meu tamanho tal, tem aí, passo para pegar, etc. E o que parece uma coisa simples começou a se desdobrar em atividades conjuntas. Olha, recebi doação de tal coisa, de alimento, que para mim vai estragar. Tem alguém precisando? Né? Então a gente percebe que deu uma outra dimensão na rotina das entidades. Deu uma outra dimensão, sim. É bem verdade isso que você diz. A gente tem um grupo onde participamos da troca das camisetas, né? Da numeração das camisetas. Todas as entidades realmente se interagem e se dão muito bem. Porque, vamos pensar, né? As dificuldades elas são as mesmas, né? Para todas as entidades. Então, ali é um momento em que elas estão procurando os mesmos objetivos e trocando ideias, porque não há entidade que seja concorrente da outra. Isso é muito bacana. Elas se ajudam muito, as pessoas, né, das entidades se ajudam muito. Eu já vi muito auxílio ali de como realizar venda, o que você diz, como você aborda as pessoas para vender, né? Então é muito bacana isso, porque tudo que uma entidade tem de bom, ela passa para outra. E não é isso que faz a diferença, porque a gente percebe que as entidades que mais vendem camisetas são as que mais ensinam e dão mais exemplo para as outras. Então, assim, não há confisco de informação nessa hora de parte de ninguém. Exatamente. E muitas vezes, né, acaba acontecendo, como a gente falou, né, de uma entidade dessa que auxilia a ampliar, inclusive, as vendas, porque como a compra é muito familiar, né, uma acaba indicando a outra. Né? Olha, comprei, mas está faltando tal número aqui não. Vai com fulano que eles têm, pode comprar direto lá. Né? Isso, exatamente. Tem algumas camisetas de numeração muito específica que a gente vê que há uma troca, porque uma entidade sabe que a outra tem, né, uma determinada numeração. E aí pode indicar também isso. Não é isso que faz a diferença. O importante é que a gente termine a campanha com mais de 7, 8 mil camisetas vendidas, né? Porque aí vai ser um sucesso para todas, né? André também parabenizando e colocando a questão específica aí dos apoiadores, né? Que fazem toda a diferença, que sem eles não seria possível, por exemplo, né? Reverter o volume de recursos que se reverte, porque você teria também o custo de todo esse material. Com certeza. Nós temos na ação movimento do bem, que é dos bilhetes agora, do sorteio das motos, da TV e do celular, nós temos 3 apoiadores, né? O Pereira Motos, a Biocides e a Luxor Importados. Para o movimento Batatais das camisetas, nós temos em torno de 40 patrocinadores. A grande maioria da cidade. Temos patrocinadores masters, temos aqueles que ficam estampados nas mangas das camisetas, nas costas. E sem esses patrocinadores, realmente não sobraria muita coisa para as entidades. Porque as entidades teriam que custear o custo do tecido mesmo, de toda a ação de marketing que é feita para a camiseta. Então, os patrocinadores são fundamentais. E te digo, Luciano, que os patrocinadores eles engajaram tanto na causa que eles fazem de coração a doação, sabe? Não é algo assim, não é uma troca do tipo, olha, eu vou colocar a logomarca da minha empresa na camiseta, mas eu quero saber qual o local da camiseta vai ficar melhor a minha logomarca. Não, ninguém se incomoda com isso. Até porque confia muito no nosso trabalho, na nossa isenção de trabalho. Nós não favorecemos A, B ou C. É tudo feito de forma equânime entre todos os patrocinadores. Mas eles não exigem que algo seja melhor para a empresa dele do que para outra, porque eles já perceberam que a ideia é ajudar as pessoas, ajudar as entidades. Então, estando a logomarca estampada em algum local que seja da camiseta, já está de bom tamanho, porque o benefício maior não é a exposição da marca dele na camiseta, mas é o bem-estar de estar colaborando com as entidades. O empresário vê muito isso. E é interessante que tem um retorno de fato para a marca, não é? Mesmo sendo aí com essa boa vontade que a gente observa, né? Todo mundo que vai dar uma voltinha ali, não é? na Avenida Washington Luiz, você vê várias edições da camiseta, não é? Virou uma rotina do batataense mesmo a vestir essa causa. Sim, virou.
né? Aliás, a gente é quase impossível você dar uma volta na cidade e não ver alguma camiseta do Movimento Batatais, ou a do 2024, 2023, que é aquela cinza também, que tem muita, a preta, que foi um sucesso de vendas. É quase impossível, né? No supermercado, no posto de combustível, na farmácia, no centro, na igreja, você sempre vê as pessoas usando a camiseta. Então, isso virou uma marca do município, é um case que, se dissesse, né, eu acredito que se outros municípios viessem aqui e vissem todo esse projeto, iriam dizer, poxa, por que a gente não faz na nossa cidade isso? Porque é um ganha-ganha tão grande, não é? Nós vemos os empresários falando dos patrocinadores se beneficiando, a população se beneficiando, porque compra uma camiseta super bacana, que ela não teria acesso para comprar a R$60 numa loja, talvez, com aquela qualidade. Está ajudando as entidades. As pessoas assistidas pelas entidades, poxa, estão se valendo muito. Então só tem a ganhar. O município ganha, a cidade ganha, todos. O ganha-ganha, quando existe, não tem como não dar certo. Hoje se encontra para venda, né, como você colocou, direto na entidade, no aplicativo, então não tem como falar que não está acessível, né? Então aí, com esse volume de entidades vendendo, tem em todo lugar, né, está fácil de encontrar. Exatamente, está fácil de encontrar as 17 entidades. Se a pessoa tem dúvida se a entidade que ela gosta está fazendo parte da campanha ou não, a gente recomenda, né, e pede para entrar no Instagram do Movimento do Bem. Lá tem todas as informações, tem a data do sorteio, tem a informação das entidades participantes, tem, nas nossas redes sociais está muito bem informado. Tem alguns vídeos ali que foram gravados pelas entidades, está bem bacaninha, dá uma visitada nas nossas páginas. E no aplicativo Batatais Food, para quem está em casa e quer já fazer sua compra agora, e não ter que entrar em contato direto com uma entidade, no aplicativo você escolhe a entidade que você quer, aí tem todas as 17 lá listadas, você clica na bolinha da sua entidade e esse recurso desse bilhete comprado vai para aquela entidade que você escolher e você recebe o seu cupom em casa a custo zero. A entidade se incumbe de entregar até a sua mão, quer dizer, facilidade e praticidade. Fundamental, né? E a gente repete aí, né? Não deixe para adquirir de última hora, né? Compre aí antecipadamente, até para ter aí todo esse passo a passo legal que é feito com os bilhetes aí de registro de pessoa por pessoa, né? A parte aí da transparência da ação, a gente percebe também na burocracia, né? Porque isso é registrado, né, oficialmente, tem todo um trâmite burocrático que as pessoas nem fazem ideia. Sim, exatamente. Temos o nosso regulamento. É uma ação entre amigos, né? Nós fazemos isso de forma gratuita aí, mas tem um regulamento, tem toda uma dinâmica do sorteio, a ordem, né? Do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto prêmio, quinto prêmio. Então, assim, é bem transparente. A gente cuida bastante. Nosso diretor Fernando Sasso se incumbe com essa parte. Ele e a Paula, que fazem um trabalho brilhante, né, nessa retaguarda, que é de muita responsabilidade e de muita competência. Muito bom. Fugindo um pouquinho do assunto, Eduardo, vocês têm uma ação no feriado, é isso? Sim, uma ação do Lisotti Materiais de Construção. Para quem está nos assistindo aqui, eu peço a licença dessa audiência maravilhosa aqui da Educadora, para informar que quem está construindo, quem está reformando, quem quer dar uma geral na sua casa, nós do Lisotti estaremos abertos no feriado do dia 21, Tiradentes. Sim, nós já temos uma semana aí com feriado na sexta-feira, né? E eu acredito que os profissionais da construção, o pessoal que depende de construção, seriam muitos dias sem o abastecimento das obras. Então nós decidimos abrir a loja na segunda-feira, dia 21, feriado de Tiradentes, em horário normal, ou seja, das 7 da manhã até as 6 da tarde, loja de Batatais e de Altinópolis aberta nesse dia, para você que quer dar aquela geral na casa, aproveitar o feriadão aí para dar aquela manutenção, nós estaremos abertos e fazemos um convite para tomar um café lá com a gente. Perfeito. Eduardo, gratidão pela participação, em seu nome aí, não é? Parabenizar toda a equipe do Movimenta, as entidades participantes
e deixar sempre o espaço à disposição para divulgar as atividades. Muito obrigado, Luciano. Agradeço bastante o espaço aqui da Educadora. Sem a mídia, sem a imprensa, sem vocês, as ações do Movimento Batatais não conseguiriam atingir os objetivos que a gente tem atingido. Muito obrigado mesmo.